A movimentação de objetos dentro da Unity ainda é um assunto muito pertinente, porque existem várias formas de se chegar no mesmo resultado. Muitas delas a gente precisa de fazer alguns pequenos ajustes para que ela possa se encaixar dentro dos nossos planos do nosso jogo. Eu vou te ensinar aqui uma técnica onde a gente vai utilizar um tipo de movimentação, de translocação de posições, onde o nosso objeto vai sair do ponto X, de onde ele se encontra, e ele vai chegar até o ponto desejado, tá? O pivô, o target. E ele vai ficar centralizado, ou seja, a gente não vai precisar de utilizar nenhum if para a gente poder entender se aquele objeto se encontra próximo ao pivô. Então vamos lá. Aqui eu fiz para a gente já um personagem que ele está caminhando infinitamente. Então ele tem uma animação de walk. Ele vai ficar caminhando infinitamente até o ponto de destino. Vou dar um play aqui para você ver como é que está o nosso personagem nesse momento. Ele fica caminhando, mas agora a gente quer que ele caminhe do ponto de onde ele está para o ponto de destino. Isso é muito utilizado em jogos de plataforma, onde a gente quer que o nosso inimigo caminhe de uma borda até a outra borda do cenário. Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer aqui é adicionar um componente, um objeto vazio. Create Empty. Esse aqui será o nosso pivô. Então o nosso personagem, que no caso é o dinossaurinho, ele vai andar do ponto de onde ele está até o pivô. Aqui eu vou renomear ele para pivô. Ou melhor, target. Tá? Objeto de destino. Agora a gente vai criar um script que vai ficar dentro do nosso dinossauro, que vai fazer com que ele se mova até o target. A gente vai criar aqui então um script C#. Bom, aqui dentro do script a gente vai utilizar o update para fazer a movimentação do nosso personagem. A gente vai utilizar aqui a posição do próprio personagem. Então, transform.position, a posição corrente do meu personagem. Ela vai receber agora um vector2.moveTowards. O que significa isso? Vector2 porque a gente está trabalhando num jogo 2D. Se fosse 3D, era vector3. Move towards, ele vai mover até aquela posição desejada. No caso aqui vai ser a posição do target. Então aqui você pode ver que ele está esperando a posição corrente dele, vector2, e o target, a posição do target. E aqui a max distance a gente pode aderir aqui como velocidade, tá? Então agora a gente vai colocar aqui o que ele está pedindo. A minha posição corrente. E também agora o target. Quem que é o target? A gente precisa criar uma variável que vai receber aquele objeto do nosso cenário. Target.position. Agora aqui a gente vai colocar uma velocidade. 10. Bom, o script agora a gente vai colocar dentro do nosso personagem. Aqui a gente pode ver que está esperando o target, então a gente vai trazer o target aqui para dentro. Deixar o nosso personagem aqui no canto e o target do outro lado. Vou dar um play para ver o que vai acontecer. Olha só, está funcionando. Aonde eu coloco o target, o dinossaurozinho ele persegue. Você pode ver que em uma única linha a gente conseguiu solucionar o problema da distância, porque muitas vezes em outras formas de se fazer esse tipo de movimentação a gente precisa utilizar um if. Se a distância for menor do que x, então ele para de perseguir. Certo? Agora, uma única coisinha aqui que a gente pode fazer, só para melhorar aqui a visualização do nosso personagem. Bom, aqui eu fiz o seguinte, eu adicionei uma variável do tipo SpriteRender e eu vou fazer o que? Eu vou dar o flip no X do SpriteRender do dinossauro, que é a skin. Então eu fiz uma pequena verificação de if,
Se a minha posição do dinossauro na posição X for maior do que a de target, ou seja, a minha posição X, meu dinossauro está à direita do target. Se ele está à direita, ele deve ficar com a skin dele visualizando para a esquerda. Tem que estar rotacionada para a esquerda. Agora, se o X for menor do que o target, significa que ele está do lado esquerdo e está caminhando para a direita. Então eu fiz um flip na posição X de true ou falso. Eu coloquei o flip falso se estiver à direita e o flip true se estiver à esquerda. Então eu vim aqui e na nova variável de SpriteRender, eu vim aqui na skin, onde tem o componente SpriteRender, e arrastei a própria skin aqui para dentro, que ele já conseguiu pegar, capturar o componente SpriteRender. Agora, quando eu dou um play, olha só que legal. Target à direita, target à esquerda, e agora ele está rotacionando, né? Dando flip na verdade, não tem nenhuma rotação. É somente um flip da skin. Bom, agora caso você queira que o personagem fique circulando de um ponto A para o ponto B, você vai fazer o seguinte. Você vai duplicar o target. Então nós teremos aqui agora ó, um target A e um target B. O target B fica à direita e o target A à esquerda. Tá? Agora a gente vai ter que fazer o seguinte aqui. Se a minha posição de agora for igual à do target A, eu tenho que ir para o target B. Como que a gente vai ter que fazer isso? A gente vai criar uma variável que vai indicar para qual target a gente está indo no momento. Então aqui eu vou colocar certo? Current target, ou seja, o ponto corrente, né? O alvo corrente. Qual que é o primeiro alvo? A gente vai colocar lá como alvo A. Então, certo. Então a gente tem aqui guardado o target corrente. Mas quantos targets existem? A gente vai ter que colocar aqui então. A gente vai ter que especificar o target A e o target B. O nosso jogo vai começar com current target recebendo o target A. Ou seja, é o primeiro ponto, onde a gente quer que o nosso personagem caminhe pela primeira vez. Então agora basta a gente fazer uma verificação aqui. Se o target corrente for igual a o target A, e a minha posição for igual. Olha só, se o ponto onde eu desejo chegar é no target A e a minha posição de agora é a do próprio target A, ou seja, eu cheguei ao meu destino. Então eu preciso agora fazer com que o target corrente receba target B. Certo? Feito isso, a gente vai agora dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e repetir o processo para o target B. Se o meu current target é igual a B e eu já me encontro na posição do B, o meu current recebe A. E aqui você pode ver que essa linha é a de movimentação do personagem. Só que ele está se movimentando sempre para target, olha só. Tá? A gente não vai utilizar mais target, e sim o target corrente, ponto position. Esse target aqui agora antigo a gente pode deletar, tá? Porque a gente refez aqui a estrutura do nosso código. E aqui também, aqui embaixo, a gente vai colocar como current target, tá? No flip. Bom, é isso. Agora o nosso dinossaurozinho já vai estar andando de um lado para o outro. Aqui a gente precisa arrastar os nossos targets. O current está como none, ó, você pode ver. Na hora que a gente apertar Start aqui, ele vai receber o A. Olha só, deu um probleminha, mas qual que era esse problema? O que acarretou nesse problema? O código está totalmente certo, só que a gente está fazendo uma verificação de posições. E a posição
é um vector 3. Por mais que seja um jogo 2D, a posição do personagem ela se encontra no eixo X, no Y e no Z. O Z é a profundidade. E nesse caso, quando eu criei o target, eu criei ele e deixei o Z como um valor aqui randômico. Eu devia ter zerado o Z. Então a gente vai zerar o eixo Z para que não haja nenhum problema de distância na profundidade do nosso cenário, porque a gente não quer profundidade. Como o jogo aqui nesse caso é 2D, então é só zerar o Z que agora vai dar certo. Eu posso colocar o target A lá em cima, o B embaixo, aonde eu quiser. E ele vai ficar oscilando entre essas duas posições. Se você gostou desse vídeo, achou um vídeo informativo, que te ensinou um pouco mais sobre movimentação dentro da Unity, então deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos e já te vejo numa próxima aula.